Quanto rende um fundo imobiliário por mês? Essa é uma dúvida que eu recebo diariamente nos meus comentários, porque quando estamos começando a investir, o que mais queremos é entender como rendem os nossos investimentos. Por isso, nesse vídeo nós vamos entender melhor o que são fundos imobiliários, como eles rendem e como investir na prática. Só que antes desse vídeo começar, já deixa pra mim aqui nos comentários, qual fundo imobiliário você gostaria de ver uma análise individual aqui no canal? O fundo que tiver mais comentários, eu vou trazer uma análise individual desse fundo no próximo vídeo. Então, sem enrolação, vamos pro vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Muito prazer, meu nome é Lucas Santos, você está no canal FlyFis, o canal que fala de investimento do jeito que eu sei que você vai entender. Então já se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum vídeo. Muito se questiona sobre a rentabilidade dos fundos imobiliários. A maioria das pessoas tem dificuldades em entender o que são fundos imobiliários, como eles rendem e como investir. Mas nesse vídeo eu vou trazer isso detalhadamente para você. Basicamente existem duas formas de você ganhar dinheiro com os fundos imobiliários. A primeira é através da valorização da cota e a segunda é através dos recebimentos dos aluguéis. Mas para você entender quanto rende um fundo imobiliário por mês, primeiro você precisa entender como é que o fundo ganha dinheiro para daí sim entender como ele repassa isso aos seus cotistas. Então existem dois tipos de fundos imobiliários. O primeiro são os fundos de tijolo, que investem em imóveis físicos, e o segundo são os fundos de papel, que ganham na gestão e investimentos em renda fixa. Para facilitar o seu entendimento, vamos usar aqui um exemplo de um fundo de tijolo. Um fundo de tijolo ele pode ser proprietário de imóveis físicos como hotéis, galpões logísticos, escritórios, salas comerciais, shopping centers, entre outros. Basicamente, o dinheiro que esses fundos recebem vem da locação desses imóveis para que tais empresas consigam estar ali dentro daquela propriedade. Um exemplo na prática, o fundo KNR11 é proprietário de um imóvel alugado pelo Google e todos os meses o Google paga aluguel para o fundo e o fundo recebe. Um outro exemplo é o fundo ALZR11, que é proprietário de um ativo locado pela Coca-Cola e a Coca-Cola paga aluguel todos os meses para esse fundo. Um outro exemplo também pode ser o fundo VILG11, que aluga um dos seus galpões logísticos para a Ambev, que todos os meses paga aluguel para o fundo e o fundo recebe. Então, para você que ainda não tem tanta familiaridade com os fundos imobiliários, o dinheiro que você recebe dos fundos imobiliários não vem do nada. Você recebe uma parte do aluguel que outras empresas estão pagando para usufruir do imóvel que o fundo é proprietário. Um fundo imobiliário tem uma equipe de gestores que é profissional em gestoriar e entender o que o fundo está precisando para compra, para venda e também para definir quais são os valores que o fundo repassará aos seus cotistas. Mas antes de você entender quanto você vai receber por mês em um fundo imobiliário, você precisa analisar e escolher um fundo que tenha uma boa gestão. Porque, como tudo na vida, existem coisas boas e coisas ruins. E você não vai querer investir o seu dinheiro em um fundo desorganizado, não é mesmo? Então eu separei aqui 6 indicadores indispensáveis que você precisa analisar na hora de escolher um fundo imobiliário. O primeiro deles é a liquidez, que é o indicador responsável pelo número de negociações diárias do fundo. O segundo é se o fundo é multi-inquilinos, se ele é proprietário de um ou vários imóveis. O terceiro é sobre a localização dos ativos, se o fundo que você escolheu tem imóveis em locais estratégicos. O quarto é a vacância dos imóveis, se os espaços do imóvel que estão locados pelo fundo estão vazios ou estão alugados. O quinto é a recorrência nos aluguéis. Já que estamos falando de fundos imobiliários, precisamos analisar se o fundo vem pagando os seus aluguéis corretamente. O sexto é o indicador do dividend yield, que nos mostra qual foi a média dos aluguéis pagos pelo fundo nos últimos 12 meses. E o 7 é o P sobre VP, que nos mostra qual é o preço do ativo em relação ao seu valor patrimonial. Não fique preocupado se você não entendeu nenhum desses indicadores, eu vou deixar um vídeo aqui no card para você, onde eu já mostrei como analisar e como comprar um fundo imobiliário na prática. Mas agora que você já entendeu como funciona o fundo e como ele rentabiliza, antes de você investir, você também precisa começar a se familiarizar, a olhar os relatórios do fundo para entender melhor o que de fato o fundo entrega aos seus cotistas. Para entender a relação de um fundo imobiliário com os seus inquilinos, você entra aqui nesse site www.foundexplore.com.br e aqui no nosso exemplo vamos usar um fundo que eu tenho em carteira e gosto bastante, que é o XPML11. O XPML11 é um fundo de shoppings e para a gente achar o relatório do fundo, basta a gente descer na parte inferior aqui do site e ir na parte de relatórios. Clicando ali em relatórios, você já vai baixar um PDF explicando como o fundo funciona. Como vocês podem ver, o fundo tem mais de 15 ativos em 7 estados diferentes.
E alguns desses shoppings são bem conhecidos, como o Shopping Cidade de São Paulo, em São Paulo capital, o Shopping Downtown, no Rio de Janeiro, Shopping Estação BH, em Minas, entre outros ativos. O mais interessante de tudo é que você pode verificar se esses shoppings estão com espaços vazios ou se estão com espaços muito bem alugados. Analisando isso, você já vai conseguir entender se de fato o fundo tem condições de entregar um bom rendimento. Para analisar isso, vamos dar uma olhada na vacância do fundo. E ali mesmo no Fund Explorer, você pode analisar que o fundo tem apenas 3,9% de vacância em 17 ativos. Seria bom se não tivesse nenhum tipo de vacância, mas para esse tipo de fundo, um fundo de shoppings com mais de 16 ativos é um indicador muito bom. Entendendo a dinâmica do fundo, como ele funciona e como ele ganha dinheiro, agora sim já podemos entender quanto o fundo rende por mês. Basicamente você tem duas formas de encontrar esse cálculo. A primeira é analisando o Dividend Yield do fundo, que é um indicador que nos mostra qual foi o valor médio pago pelo fundo nos últimos 12 meses. Como podemos ver aqui, o XPML11 tem um Dividend Yield de 0,68%. E o segundo é a gente olhar qual foi o último aluguel pago por cota que o fundo distribuiu. E analisando esse indicador, encontramos que o último aluguel pago por cota foi de 70 centavos. Rentabilidade passada não significa rentabilidade futura, e nem quer dizer que daqui para frente o fundo irá pagar aluguéis constantes. Mas lembre-se, você está em renda variável e o seu foco é no longo prazo e na construção do seu patrimônio. Então, para a gente ter uma noção de quanto receberíamos do fundo em relação ao valor investido, a forma mais simples de encontrar é pegar o valor que queremos investir e dividir pelo preço da cota no momento, que enquanto eu gravo esse vídeo é de R$ 106. Então, 1.000 dividido por 106, você teria basicamente 9 cotas. 9 cotas vezes 0,70 centavos, você teria uma média de R$ 6,30 de aluguel. Nossa, Lucas, que pouco! Entenda que você está construindo o seu patrimônio e não quer dizer que você tenha que investir todo o seu patrimônio em um único ativo. Jamais faça isso. Mas a maioria dos investidores entrou na bolsa de valores ou está começando a investir mal acostumado com uma Selic de 13%, o que posteriormente não vai ser levado para o longo prazo, o que diferencia totalmente o investimento de renda fixa de um investimento de renda variável. Então, a termos de comparação, se levássemos em conta exatamente o último aluguel pago pelo XPML11, se você investisse R$ 10.000, você receberia em torno de R$ 65,80. Se você investisse R$ 100.000, você receberia R$ 660. E o que me atrai cada vez mais para os fundos imobiliários é que os aluguéis de FIIs são isentos de imposto de renda. Essa é uma conta somente para você ter uma noção de quanto você poderia receber aplicando o valor desejado. Para você que quer aprender a calcular o Dividend Yield, entre outros indicadores, para ter uma análise mais assertiva, eu vou deixar aqui no card para você uma playlist onde eu já selecionei os melhores vídeos que eu já fiz sobre fundos imobiliários. Se você quer aprender mais sobre FIIs, aqui na descrição desse vídeo está o nosso curso para iniciantes. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender melhor o que são fundos imobiliários, como eles rendem e quanto rende um fundo imobiliário por mês. Se ficar alguma dúvida, deixa para mim nos comentários e me segue lá no Instagram, que é @canalflyfis, porque esse tipo de conteúdo eu mando lá, só que todos os dias. Não se esqueça de que o FIIs mais comentado aqui nos comentários vai ter uma análise individual desse fundo nos próximos vídeos. Te aguardo até o próximo vídeo e tamo junto. Valeu!